Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus! Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Estamos começando mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Aqui no canal Redimidos, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero avisar a você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal, faço um convite para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, coloca todas as notificações, deixem o like, se inscreve aí, irmão. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas, amém? Vamos fazer um evangelismo virtual, porque tudo é para a glória de Deus, amém? Aleluia, amém. Então, eu convido você a pegar hoje, tá muito calor, né, amor? Muito quente. Então, hoje a gente tá tomando aqui uma Coca-Cola. Refrigerante. Bem gelada. Gelado, irmãos. Mas eu convido você aí a pegar um café, ou um suco, ou um refrigerante, uma aguinha, pra gente ler a palavra do Senhor, amém? Amém. Eu creio que o irmão e a irmã já estão aí com a Bíblia em mãos abertas, né? E hoje nós vamos para este endereço aqui. O livro é 1 Samuel, o capítulo é o 16, e nós vamos ler o versículo 6 e 7. Glória amém? a Deus. Que diz o seguinte: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então aqui, nesse capítulo de número 16, Samuel é direcionado pelo Senhor para ir ter com Jessé e seus filhos o novo rei escolhido por Deus. Então, Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele é bem recepcionado, e lá ele fala para Jessé que um dos filhos dele seria o novo rei de Israel, que o Senhor tinha conduzido ele até a casa de Jessé para selecionar o novo rei. E ali, então, quando chega o horário da reunião, da janta, do encontro deles, o rei Samuel olha para Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, o primogênito, e vê um homem forte, um homem saudável, bonito, e ali Samuel olha para ele e diz: certamente está o ungido do Senhor, o novo rei de Israel. Mas ali é impressionante quão rápido nosso Deus é para dar uma resposta. Mas primeiramente, eu quero dizer para você que é o seguinte: nós que somos cristãos não devemos jamais nos guiar pelo que nós estamos enxergando. Samuel estava olhando para Eliabe e se atentando para sua estatura, para sua beleza, para sua robustez. E ali ele já estava julgando através do seu olhar o novo rei. Estava dizendo que ele era o novo rei, e Deus conversa com Samuel naquele momento e diz que
para Samuel não se atentar à sua vista. Para você que é cristão, não devemos mais viver por vista. Nós vivemos da fé. Nós temos que ter visão espiritual aguçada a todo momento. A todo momento, é ou não é, Débora? Verdade. É interessante essa questão da resposta rápida, né? Que Deus dá a Samuel ali na hora que ele tá tendo esse pensamento de tipo, nossa, com certeza eu já tô aqui diante do escolhido do Senhor, né? E o Senhor vira para ele e fala, não é esse. Eu sei que Deus ele tem uma maneira assim de mostrar pra gente quando a gente tá errado, independente do erro que é. No caso dele aqui era um erro de opinião, né? Exatamente. Uma coisa que ele achava, né? Mas Deus tem uma maneira muito, muito bonita, assim, de mostrar pra gente os nossos erros. Ele sabe exatamente a medida que ele tem que chamar a nossa atenção, né? Tipo assim, ele vira pra Samuel e ele tem aquela sabedoria, aquela paciência, aquela fala exatamente necessária para que Samuel entenda que aquele ali não é o escolhido, porque ele ainda explica que eu entendo que vocês seres humanos olham para a aparência, né, para o físico, mas eu vou ensinar vocês que eu não olho como vocês olham, eu olho para dentro, porque Deus esquadrinha o nosso coração. E você sabe, amor, que o ungido do Senhor, aqueles que possuíam a proximidade com o Senhor, que eram os profetas, que eram no caso de Samuel, o Espírito Santo, ele agia através destas pessoas com unção de Deus. Então, nós às vezes ficamos esperando sinais, nós às vezes ficamos esperando resposta de Deus através de um poder, de um sonho, de qualquer coisa, quando Deus já está falando através do Espírito Santo nos cristãos. Ele está dizendo dentro de você, aquela vozinha no seu subconsciente está dizendo para você o que você deve fazer, te direcionando e te orientando, né? E conversando com você a todo momento. E para saber se realmente é de Deus, você tem a confirmação na palavra. Exatamente. Por isso a importância de ler a palavra, meditar na palavra, de pedir ao Senhor para dar entendimento para a gente da palavra dele, porque toda vez que o Senhor vai conversar com a gente, o Espírito Santo fala conosco, porque ele está aqui, né? Conosco, em nós. Exatamente. Mas a confirmação, o Senhor fala muito na palavra, né? E outra coisa, muitas pessoas também estavam dizendo, ficam esperando Deus falar, quando Deus já estava falando há muito tempo com aquela pessoa. Talvez você não esteja ouvindo a voz do Senhor, porque Ele já falou com você no passado o que você tem que fazer, e você ainda está esperando uma resposta de Deus, mas Deus já conversou com você. Muitas vezes a gente acaba abafando a voz do Senhor, porque não é aquilo que a gente quer ouvir. Exatamente. Então, às vezes, a resposta que você, meu irmão, quer receber de Deus não é a mesma que Deus vai te dar. Exatamente. Primeiro a gente tem que entender que depois que Jesus Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os santos de Deus. Então, você que entregou sua vida, pautou sua vida na palavra de Deus, e está buscando mais relacionamento com o Senhor, o Espírito tem que estar aguçado, a visão espiritual tem que estar aguçada. Eu chamo esse falar do Espírito Santo conosco como testemunho interior, como o pastor Kenneth Hagin nos ensina, né? Então, o pastor Kenneth Hagin, se você não tem esse livro, você deveria até adquiri-lo, O Alimento da Fé, nos devocionais dele. É um livro excelente, deveria adquirir esse livro. Ensina muita coisa. Então ele chama isso de testemunho interior. É quando o Espírito Santo fala através do seu Espírito, porque nós temos que entender que hoje nós temos o entendimento de que nós somos seres espirituais, que vivemos no corpo, possuímos uma alma. Então é exatamente isso que o Espírito Santo estava fazendo com o profeta Samuel naquele dia. Porque no Velho Testamento era-se necessário os profetas, os ungidos de Deus, para isso, né? Eles tinham o Espírito Santo. Então essa resposta rápida de Deus foi através do Espírito Santo que falou com o profeta Samuel, que escutou a voz dele.
E aí ele vai e pergunta pro Jessé, mas estão todos os seus filhos aqui? Estavam 7 filhos de Jessé reunidos lá. Aí Jessé pega e fala que não, o 8º tá no campo, cuidando das ovelhas. E aí o profeta Samuel espera, manda todo mundo esperar o rei Davi chegar. E aí ele é ungido. Mas aí é isso que nós estamos dizendo aqui. Visão espiritual aguçada. Amém? E aí, Débora? Então, e quando, só finalizando a história, né? E quando chega, né, o Davi, aí sim o Senhor diz, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aí sim ele confirmou e falou, agora sim é este. Tá vendo? E ali Deus fala pro profeta Samuel, não se atente à aparência, mas eu, o Senhor, Deus, o Jeová, Sabaote, Deus dos exércitos, eu vejo o coração. Então ele já estava sondando o coração de Davi há muito tempo. Sim. Por isso ele escolheu Davi. Inclusive a Bíblia intitula o rei Davi como o coração segundo o coração de Deus. Olha só que interessante isso. Então o profeta Samuel encontra com o rei Davi e fala, e o próprio Senhor fala, esse é o meu escolhido. Sim. Eu fico imaginando Samuel olhando para o rei Davi, um menino mirrado, fraquinho, e aí naquele mesmo momento bate até um contestar, né? Nossa, mas será que é ele mesmo? Daí quando Deus confirma no coração do profeta Samuel, e ele fala, esse é o rei de Israel. Sim. E unge Davi ali mesmo perante os seus irmãos. Então, muitas vezes a gente é enganado porque a gente é levado a olhar por aparências, né? A nossa sociedade, ela é ensinada, nós todos somos ensinados a olhar para o porte físico, a olhar para a estatura, a olhar para bens materiais que a pessoa possui, a olhar para a profissão, para o sobrenome, se o cabelo é assim ou é de outro jeito, qual que é o carro que essa pessoa tem, enfim. Tudo o visual primeiro. Às vezes a pessoa não chega a trocar uma conversa com a outra, mas ela só olha pro visual, né, pra parte física, e ela já tem o quê? Uma opinião sobre aquela pessoa. E aqui Deus tá falando isso com a gente, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Hoje em dia a gente é muito enganado, assim como naquela época também se enganava pela aparência. Se Samuel tivesse ido pelo achismo dele, por aparência, por vista, ele ungia a pessoa errada, não é? Exatamente. Se ele não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo falando com ele ali, não é esse, o Senhor falando ali para ele, e ele, né, ligado com o Senhor, ele não iria ungir o Davi, ele iria ungir o Eliabe. Então nós hoje em dia também podemos ser confundidos se não estivermos em conexão, ligados, conectados com o Senhor, com o Espírito Santo. Porque em quantas decisões na sua vida, se você fosse, ou se você foi, né? Você foi, ou se você fosse pela sua opinião, pelo que você acha, pelo que você estava vendo, quantas vezes você se deu mal? Quantas vezes você poderia ter se dado mal? Exatamente. E quantas vezes você parou e falou assim, Senhor, mostra pra mim se é isso mesmo, é essa pessoa mesmo, é esse local mesmo, é exatamente isso que o Senhor quer que eu faça, né? Na oração pedindo até pro Senhor não permitir que você seja enganado, né? Pelo inimigo. E aí você ouviu a voz do Senhor, né? Orou, recebeu a resposta aqui na palavra, né? Às vezes um homem, uma mulher de Deus, né? Numa pregação, e você falou, poxa vida, não é aquilo que eu tenho que escolher, o Senhor tá falando comigo. Eu queria ir para a esquerda e o Senhor tá mandando ir para a direita. Eu queria ficar e o Senhor tá mandando eu sair. Então, é algo que vem para nos alertar, para que a gente tome muito cuidado com essa cultura que existe no mundo de julgar pela aparência, de tomar decisões perante a aparência, de fazer escolhas, meus irmãos, só baseado em aparência. Quem fez isso, né, e acabou até, de uma certa forma, se dando mal foi Jonas, né? Isso, vamos falar de Jonas, exatamente, que tem Jonas, uma ligação boa também com essa questão. Jonas recebe uma missão do Senhor, quando ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 1, levanta-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha só, Deus deu uma ordem para Jonas. Deus falou com Jonas e disse: vai até Nínive. Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade pecaminosa, era uma cidade De ali maldade, né? de maldade mesmo, né? E Jonas se atentou para a sua vista. O quê? Eu ir para Nínive? Senhor, meu Povo de Deus, coração duro, não, acabou. E Jonas fugiu até da face do Senhor. Jonas se escondeu. Através da sua visão, ele não estava percebendo, sua visão física mesmo, aquele olhar, vivendo por vista. Ele não percebeu o que Deus percebeu, porque Deus estava sondando corações daquela cidade, onde as pessoas estavam sedentas pela luz, sedentas por respostas, pessoas que estavam dentro de Nínive e se perguntando por que está faltando alguma coisa na minha vida ainda. E quantas pessoas vazio, estão né? no mundo hoje com muitas coisas, com riquezas, com mulheres, com drogas, com tudo que o mundo pode oferecer e ainda se sentem vazias. É, porque é um vazio que só o Senhor pode tampar, né? Exatamente. É só Ele que consegue se encaixar certinho naquele vazio que existe dentro do ser humano. Não é verdade? Exatamente. Então, aqui em Jonas nós temos duas lições. Primeiro, Deus mandou, a gente faz. E segundo, eu não posso viver por vista. Eu não posso viver por vista. Eu preciso ter visão espiritual aguçada. Jonas deveria ter feito o quê? Se ajoelhado, orado, clamado. Porque se ele não estava entendendo porque Deus estava mandando, ele deveria ter perguntado. Ele deveria ter clamado a Deus. Conversado com o Senhor, ter relacionamento. Então tem mais uma lição ainda. Relacionamento com Deus. Isso me lembra também, eu não estou aqui aberta aqui na Bíblia, mas me lembra também quando o Saulo, ele tem a visão, né, que ele não enxerga mais, Exatamente. né? O Senhor, ele pega e deixa ele cego, né? Quando ele Tira tá a no visão. caminho, né? Pra ir pra caminho de Damasco, Sim. né? E aí, quando ele fica daquele jeito, naquela situação, quem que o Senhor levanta? Um outro, né? Profeta, pra ir falar com Era mais um santo de Cristo, né? Que é o Ananias, né? O Ananias. Só que aí o que acontece? A primeira atitude do Ananias, quando o Senhor fala pra ele falar com Saulo, qual que é? Ele fica também receoso. Fala assim, poxa vida, mas peraí, Saulo não é aquele que persegue cristão? Não é aquele que mata? Que inclusive tá vindo pra essas bandas aqui pra matar todo mundo que fala que é de Cristo. Prender. Como assim eu vou lá falar com ele, Senhor? E aí, Senhor, conversa com ele, como eu disse, com muita paciência, com muito amor e com muito assim... com as palavras certas, Deus sabe exatamente como falar para que a gente entenda. Diz para Ananias. Às vezes é a gente que não quer entender. Deus já tinha sondado o coração de Saulo e sabia que ele seria um vaso usado por Cristo. Só precisava de alguém para ir lá para falar com ele. Alguém Exatamente. Que o Senhor escolheu, no caso foi ele. E aí ele vai, ao contrário de Jonas, ele não foge, né? Ele não se esconde, ele vai. E aí que também entra uma outra questão, irmãos. Mesmo com receio, com medo, porque o ser humano sente medo. Exato. Não deixe de fazer o que o Senhor está pedindo para você fazer. Não deixe de cumprir a missão que Deus te deu. Num primeiro momento, você vai sentir às vezes medo ou timidez, ou você vai sentir assim que tipo, não, acho que não é comigo, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas o Senhor, Ele que te capacita. O Senhor sabe, como o William falou lá na frente, Ele já está vendo o coração da pessoa. Como ele já estava vendo o coração de Saulo, que depois veio a ser Paulo, ele já estava vendo o coração do povo de Nínive. Então ele já sabia que ali, nessa pessoa e nesse povo, havia sim a chance da palavra dele entrar e transformar aquelas pessoas, Amém. Aqueles corações. Então, a gente tem que estar realmente ligado com o Senhor, irmãos. Se você tem uma vida cristã, pautada em oração, pautada em consagração, pautada em ler a palavra de Deus, extremamente importante. Exato, meditar na palavra de Deus. Débora, o que é meditar na palavra de Deus? É você pegar um trecho da Bíblia que você sente, né, de ler ali. Hoje eu quero ler, vamos por aqui, o livro de Jonas. Você vai ler um capítulo de Jonas ou alguns versículos e você fica pensando ali, falando com o Senhor, Senhor, me dá entendimento, eu quero entender, compreender o que o Senhor
falou aqui? Porque a gente também, irmãos, tem que demonstrar interesse da nossa parte em conhecer mais a história, o tempo em que se passou, né, a história da Bíblia, entender o significado das palavras, ter essa questão mesmo da gente ter interesse em se aprofundar num estudo bíblico. Fazer esse estudo, né, porque ajuda até na revelação da palavra. Sim. Porque a palavra de Deus, ela é progressiva. Se você bater o olho no versículo e ler ele 10 vezes, cada vez que você lê aquele versículo, você vai ter um entendimento diferente. Agora você imagina fazendo uma meditação, fazendo um estudo, né, de meditação, para que você tenha mais conhecimento da palavra. Isso ajuda você até na revelação. Quando você for conversar com alguém, talvez até conversando você está meditando, porque você começa a ensinar ou dizer, e aí naquele momento você começa a entender mais ainda a palavra de Deus. Fala até com você. Muita coisa é revelada pra gente, a gente aprende muito, quando a gente tá também ensinando, a gente também tá aprendendo, é uma troca ali, exatamente. Né? E tudo isso, meus irmãos, vai edificar a tua vida espiritual. A gente fala muito aqui no canal, e isso serve para nós, a gente, né, coloca essa proposta na nossa vida, e a gente passa isso para os irmãos também, de sempre prestar atenção do que o seu espírito está se alimentando. Se você está perdendo tempo só com novela, está perdendo tempo só assistindo filme mundano, ouvindo música mundana, saindo para balada, sentando em mesa assim de fofoca, está se preocupando só com as coisas deste mundo, o seu espírito está sendo edificado. Não, ele está sendo o quê? Nutrido por coisas mundanas. Agora, se o seu espírito está sendo nutrido por ouvir a palavra de Deus, ouvir louvores, assistir uns filmes cristãos, né? Assistir pregações. A inteligência e a sabedoria espiritual cresce. Consequentemente, a sua visão espiritual também crescerá. Exato. Com certeza. Com certeza. E quanto mais conectado nas coisas do alto estivermos, meus irmãos, melhor será a nossa vida nessa terra, porque nós somos peregrinos, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos do alto. Amém? Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Se você for do alto, diga um amém bem forte. Amém. Aí agora. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que nós sentimos de compartilhar com os irmãos hoje, nesse podcast. Pedimos a Deus que abençoe grandemente a tua casa, a tua família, cada um dos irmãos, viu? Que vocês sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, que tudo que vocês tocarem prospere, que todo lugar que vocês colocarem a planta dos pés, vocês possuem em nome de Jesus. Amém? Amém. E sejam como Jesus. Jesus via todas as situações como algo crescente, não decrescente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele olhava para aquela multidão de pessoas que o seguia e dizia: grande é a seara, como está escrito em Mateus, capítulo de número 9. Ele dizia: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, Jesus via todos como sementes, como vasos que poderiam ser usados e dar muito fruto para o evangelho dele. Verdade. Né? Então ele dizia que ainda são poucos os trabalhadores. Então ele dizia o quê? Poucas pessoas não amadureceram o suficiente para dar frutos ainda, e nós precisamos acelerar o processo de crescimento. Amém? Então, Deus, seja como Jesus Cristo, tenha uma visão espiritual aguçada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo podcast Café com Jesus. Casal Cristão. Aqui no canal Redimidos. Glória tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus te abençoe.